E aí pessoal, beleza? Bom, esse vídeo é um vídeo muito importante aqui para vocês na área de curso que seria manutenção de hardware. Eu vou falar um pouco sobre BIOS, tá? Vocês já devem ter visto, se não viu é bom assistir o vídeo que está aí na descrição do vídeo, aí embaixo, que é sobre hardware, né? Eu explico sobre o que é a máquina, um pouco da placa, como montar, etc e tal. Depois desse vídeo é bom vocês assistirem esse, que ele já parte para o software. Ou seja, a gente vai falar sobre a BIOS. A BIOS é um programa que está aqui instalado na placa-mãe, na própria placa-mãe, sem usar uma memória, sem usar um HD, nada. Tá? Ela está instalada aqui. Então, como é que a gente funciona? Se a gente não tiver um HD instalado aqui com o sistema operacional, apenas com a memória e o processador, simplesmente a sua placa liga, dá o vídeo e vai entrar, ela vai ficar parada numa tela preta, que vocês vão ver a seguir aí depois, tá? Mas ela faz um chamado post-it, ou seja, a hora que você liga o computador para qualquer máquina, tá? Seja uma placa-mãe normal ou seja até uma placa-mãe gaming, olha só, não cabe nem na tela quase, tá vendo aqui, olha? Essa é uma placa-mãe gaming da MSI, é uma baita, uma big de uma placa, tá? O procedimento sempre é o mesmo. A hora que você liga o computador, a BIOS, que nesse caso provavelmente é esse CI aqui, tá bom? Bom, mesmo se não for, pessoal, sempre tem um CI, pode ser esse daqui, né? As BIOS de hoje elas ficaram bem mais compactas do que as antigas, tá? Mas vocês podem pegar o manual dela que fala onde está a BIOS, tudo certinho. Então, o que acontece quando vocês ligam o computador, que ele entra naquela tela preta, a BIOS está fazendo post-it, que nem eu falei, ou seja, ele está fazendo uma verificação dos CIs, de todos os comandos aqui na placa, o tanto de memória, que memória está usando, qual é o processador, que processador está usando, a frequência dele, se você tem uma placa de vídeo, qual é a placa de vídeo, a frequência dessa placa de vídeo, como eu já falei da memória, ela faz um check-in em tudo aqui, todo o barramento, para depois ela inicializar o sistema pelo HD, tá bom? Buscar o sistema operacional, que seria o Windows, Linux, qualquer um, tá bom? A BIOS ela é muito fundamental na inicialização. É dentro da BIOS, que é esse programa da placa-mãe, que você consegue configurar, por exemplo, se tem uma placa de vídeo on-board, que é o caso dessa, quanto de memória RAM será compartilhado para rodar a placa de vídeo. A placa de vídeo tem que ter uma memória. Se você vai colocar 16 MB, 128 MB, 256 MB, 1 GB, que vai ser compartilhado dessa memória, já que ela não é uma placa de vídeo off-board. Você consegue configurar todo o sistema de boot, ou seja, se ele vai dar o boot inicializar, quando ligar ele será dado o boot, ou seja, ele vai inicializar o que? Primeiro o CD-ROM para depois ir para o HD ou diretamente para o HD? Poxa, mas para que serve isso? Justamente para a gente poder fazer a instalação do sistema operacional, porque se a gente colocar para ele dar um boot, ou seja, inicializar direto pelo HD, e a gente está usando o DVD lá na unidade CD-ROM, ela simplesmente não vai inicializar o DVD para a gente fazer a instalação. Então a gente tem a opção de boot, que vocês vão ver aí depois, para ela a gente marcar primeiro o first, que seria primeiro DVD-ROM, e o segundo, que seria o HD. Então ele primeiro faz a leitura no DVD, aí ele achou o boot, ou seja, ele dá inicialização na instalação do Windows ou do Linux, e aí ele joga todos os arquivos, a gente tem a opção de configurar isso no HD, tá bom? Então a BIOS, sempre lembrando, toda vez que for formatar um computador, a gente precisa entrar na BIOS para selecionar o boot, primeiro para ele dar inicialização em um DVD-ROM, que é o sistema operacional, o DVD que a gente vai usar, para depois no HD. Eu vou explicar isso daí mais pra frente para vocês aí no vídeo, tá? Essa daqui é uma placa-mãe da Gigabyte comum, toda on-board, ou seja, o que é on-board? É que a gente tem as saídas de áudio, placa de rede, placa de vídeo, tudo integrado aqui na placa-mãe, tá certo? Tá tudo aqui, tá? Eu vou mostrar outra placa aqui para vocês, que nem eu estava falando, dessa gaming da MSI, tá? Olha o tamanho dela, comparando com essa outra também da MSI que não é gaming, certo? Essa daqui, ela é muito mais montada, ela também tem BIOS, se eu não me engano essa daqui tem duas BIOS para fazer duas configurações aí de setup, tá? Mas o procedimento, funcionamento é o mesmo, tá? E eu vou mostrar uma outra aqui,
também da Gigabyte. Olha só, se eu não me engano ela, acho que não é gaming essa daqui, mas é uma placa muito potente. Só que ao contrário das duas outras que é para Intel, essa daqui é para AMD, tá bom? Placa muito interessante, mas o procedimento sempre é o mesmo, pessoal. Para acessar, tem que acessar BIOS, tudo normal, tá? Todas as placas-mães vão ter uma bateria que sempre, normalmente, ela é um modelo, vamos ver se dá para ver aqui, olha, CR2032, opa, pera, tá vendo ali? CR2032, tá? Tem 3, se eu não me engano é 3 volts ou 3,5. Essa bateria tem todas as placas-mães, até de notebook. Ela serve para quê? Essa bateria aqui, pessoal, ela serve para segurar a configuração da BIOS. Então ela segura o que? A data, o horário, que mais que ela consegue manter a configuração de boot. Essa placa-mãe e essa outra gaming aqui, opa, da MSI, tá vendo? Elas têm configurações bem mais complexas para rodar placas em alto desempenho que você vai configurando, pega manual, tá? Não vou ensinar a configurar BIOS porque é algo complexo, mas eu vou ensinar vocês a configurarem a ponto de fazer manutenção numa máquina, tá? Então ela tem que segurar algumas configurações, por exemplo o cooler, né? A gente consegue controlar na BIOS a velocidade do cooler que vai no processador, para ele ficar silencioso, para ele ficar mais agressivo, que seria refrigerar mais, só que ele fica mais barulhento. Então dá para configurar tudo isso e salva. Ele salva desde que a bateria esteja marcando os 3 volts. Ela não marca aqui, se eu não me engano é 3 ou 3,5, ela vem escrito embaixo da bateria. Ela tem que estar sempre nessa carga. Se você pegar uma bateria que o computador já não está no horário certo e ela estiver marcando 2 volts, 2,5, já pode trocar ela, tá bom? Vocês vão encontrar sempre um jumper, tá? O jumper, pessoal, para quem não sabe, como eu estou explicando o jumper, eu até mudei a placa aqui, para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. O jumper, pessoal, é isso, olha, é essa pecinha aqui na minha mão, tá vendo aí? O que é um jumper, Alan? Um jumper, ele é uma chavezinha, tá, de contato, ele fecha um contato no outro, é o que tem aqui. Quando a gente encaixa em 2 terminais como esse daqui, peraí, tá? Olha só, tá vendo aqui? Se eu pegar ele e encaixar em 2 terminais aqui, olha, assim, ó, tá vendo? Eu fechei um contato no outro, tá? Lembrando, tem que tomar cuidado, se fechar a voltagem errada aqui, vocês queimam a placa, tá? Tem um lugar específico. Por que o jumper? Porque se você tiver problema com a placa-mãe, uma das primeiras coisas que a gente faz é resetar a BIOS. Tá? Ou seja, pode ser que alguém configurou alguma coisa e deu problema ali na configuração, a placa não está querendo iniciar, não está carregando mais memória certa, alguma coisa assim, mas a primeira providência que a gente faz, pessoal, é resetar a BIOS. Tá? Como que a gente faz? Normalmente próximo da bateria, você vai encontrar um contato para poder fazer esse jumper. Olha só aqui, tá vendo que aqui já tem 2, olha, bem aqui, que está escrito aqui, olha. CI, né? Olha só, Battery, CLR, que é Clear, CMOS. A CMOS é a BIOS. Tudo que vocês lerem escrito CMOS é a memória de BIOS, é a BIOS, tá bom? Que é uma memória ROM, certo? A BIOS é uma memória ROM que ela fica gravada e fica fixa, ou seja, é Random Only Memory, tá certo? Ela gravou, fica sempre a memória ali, ao contrário da memória RAM, que é a Random Access Memory, que quando você desliga o computador, apaga tudo que está aqui na memória, todo o sistema que está aqui é apagado. Na BIOS, tá? Normalmente, Na BIOS, normalmente, é a memória ROM, que é a CMOS aqui, tá? Ela é chamada de CMOS, ela fica gravada sempre. Então, o que a gente tem a opção é de resetar. Quando vocês verem algo escrito assim, olha só, tipo Battery Clear CMOS. CMOS é a BIOS, né? A CMOS é esse CI aqui. A gente pode resetar como? A gente coloca olha só, sumindo a câmera aqui. A gente coloca um jumper com a placa-mãe desligada. A gente espera 5 segundos, tá? E tira. Tirou, ela já resetou a BIOS. Quando vocês ligarem o computador, pode ver na tela que a data já está tudo diferente. Se a data mudou, pessoal, resetou a BIOS. Se não mudou, pode fazer isso. Encaixa aqui de novo, liga o computador, espera 5 segundos, desliga o computador e tira o jumper.
aí ela vai resetar de vez, tá bom? Isso aqui não queima, tá? Desde que vocês estejam jumpeando no lugar certo. Nos manuais tem falando sobre aonde é o jumper, o contato para poder resetar a BIOS, tá bom? Muito importante essa parte do reset. Sempre tem essa identificação. Também é bom vocês verem um manualzinho aí, um vídeo que eu fiz sobre como é que funciona um pouco a placa-mãe, essas opções, para vocês entenderem mais antes de ver todo esse procedimento da BIOS, vocês vão sacar mais rápido, tá certo? Então, essa é mais a dica aí da BIOS, né, sendo aplicado aqui no hardware. E a gente vai partir agora para o vídeo de aula mais direto ali no setup mesmo na tela. Primeira coisa para a gente acessar a BIOS, ou seja, o setup da placa-mãe que a gente acabou falando, que no caso é CMOS, beleza? Vou ligar a CPU. E para a gente acessar a BIOS aqui, é a tecla Delete no teclado, tá? É só ficar apertando ela e aguardar um pouco que ela vai entrar no setup. Feito isso, tá acessando aqui. Lembrando que algumas placas-mães, como algumas gaming, você tem que usar algumas vezes a tecla F2, ou a tecla F11, ou a tecla F12, tá? Como que você fica sabendo? Se usando a tecla Delete ela não entrou, vocês iniciam o computador de novo e ficam olhando aqui na tela ou aqui nesse canto, tá? Ela vai aparecer escrito lá, Access Setup F2, F10, F11 ou Acesse BIOS, tá? Então fiquem atentos nisso. Como eu falei, a gente já entrou no setup, a gente tem aqui, olha, o Standard CMOS, lembrando que CMOS é a BIOS, tá bom? A gente fala no nome popular BIOS, então temos aqui, olha, se a gente apertar Enter no teclado, lembrando que aqui embaixo ele sempre tem umas instruções de como você usar o menu, olha só, para modificar os valores, seria o sinal de mais, o sinal de menos teclado, o mouse, que seria a movimentação, tá? Aqui não tem uso do mouse nesse tipo de BIOS, nas de gaming mais sofisticada usam o mouse. Então é para cima e para baixo, esquerda e direita no teclado. F1 é para você, se você apertar F1 no teclado, é um suporte geral. F9, Load Default Setting, eu vou explicar depois sobre o que é. F10, Save, ESC, Exit. A tecla ESC no teclado sempre é sair, tá? Nesses comandos assim, a gente pode se dizer, entre aspas, meio DOS, tá? Que seria uma linha de comando mais voltada a uma estrutura sem esse visual muito gráfico, certo? Então aqui a gente tem, pessoal, olha só, data, que seria mês, dia e ano, tá? Aqui é o contrário, né? A linguagem inglesa, então vem primeiro mês, depois dia, depois ano, que vocês podem modificar usando o sinal de mais e menos, igual está identificando aqui. O horário, mesma coisa, eu ponho para baixo, você modifica o horário certinho. Primary, olha só, Primary IDE Master, ou SATA 1 e SATA 2. Primary Master IDE é o flat largo, que nem eu já expliquei. É o flat largo, é a conexão IDE. E o SATA é a conexão SATA, que é o menorzinho, tá? Então aqui a gente tem a identificação de dois dispositivos. Poderia estar o HD ligado aqui e um CD-ROM ligado aqui, o que veria, mas olha só, ele está dizendo Not Detected, ou seja, nada detectado. Mas se a gente vem aqui em Hard Disk, apertar um Enter, já tem um HD meu, Device Hard Disk. Vendor, que seria o fabricante, então o Intel, modelo tal, tamanho 60 GB. Não tem o porquê vocês tomarem muita providência em relação a todas as informações. Lembrando que isso aqui é mais para identificar qual é o HD 1 ou HD 2, se tiver dois HDs. No meu caso tem dois HD, olha só. No SATA 1 é o principal, que está o Windows. No SATA 2 é o meu HD de 500 GB de backup. Então eu já sei que no SATA 1 tá meu HD de 60 GB. Se vocês tiverem problema na hora de fazer o boot, tiver com 2 HD e ele não quiser entrar o boot para fazer a instalação no HD1, que seria o principal, vocês mudam a porta SATA lá na placa-mãe, que ela passa a fazer a leitura normal. Isso acontece muito em placas que vai 3, 4 HDs numa placa gaming. Tá? Vamos lá, esse daqui não tem por que explicar. Eu apertando ESC no teclado eu volto para o menu principal. Setup avançado, Advanced. Então eu vou entrar nele. Aí a gente tem algumas configurações no qual eu não vou citar,
tá? Eu vou direto para o principal dele. Isso daqui vocês podem estudar aí pela internet, se quiserem, tá? Eu estou explicando, mas o que vocês vão usar numa bancada profissionalmente para fazer a instalação de tudo. A gente vai vir até aqui, olha. Nessa placa-mãe a gente tem primeiro boot device, segundo boot device, terceiro boot device. Lembra que eu falei do boot, né, pessoal? Boot é o seguinte, quando a gente fala de boot, a gente fala de inicialização, ou seja, qual será o primeiro a inicializar para a gente instalar o Windows? Vai ser o nosso CD/DVD, que poderia estar escrito DVD-ROM, ou a TAP, tá? Que também identifica o DVD ou CD-ROM nas placas mais antigas. Então, no primeiro boot, ele já está selecionado meu HD de 60 GB. Não quero que quando inicializa o computador, ela vai fazer leitura no meu DVD. Eu quero que ele vá direto para o CD, porque já tem o Windows instalado. Eu quero que ele vá direto para o HD, porque ele já tem o Windows instalado. Nesse caso aqui, se eu for fazer a instalação do Windows, eu tenho que modificar. Para como? Eu vou chegar nele aqui, no meu primeiro boot device, vou apertar Enter no teclado, e o Option, que seria opções, eu vou selecionar o que? CD e DVD. E vou apertar Enter. Alan, mas o de baixo ficou CD também. Então eu venho aqui no de baixo, aperto Enter e seleciono o meu HD, que eu quero instalar o Windows, tá? Pode ver que eu não achei o meu outro HD de 500 GB. E é isso que eu falei para vocês. Aí para mim colocar a opção para instalar nele, eu teria que ir lá na SATA, na placa-mãe, e modificar o SATA 1 para o 2 ali, para ele poder fazer essa leitura do meu HD. Tá bom? Então, primeiro boot vai ser direto no CD, ele vai ler o CD ou o DVD para depois ler o HD. Mas depois da instalação, se eu deixar assim, pode deixar, pessoal, não tem problema, ele vai ler o DVD, não tem nada, ele vai dar o boot no HD e vai para o Windows, tá? Só que se o seu cliente tiver com um CD qualquer ali que tem algum sisteminha, ele vai começar a dar erro, o cara vai achar que você fez instalação com problema. Então é bom sempre que terminou a instalação, voltar aqui e você selecionar o HD do cara, novamente do jeito que está aqui, não tem problema que está marcado os dois, que ele vai dar o boot direto para o HD, tá? Como a gente vai fazer uma instalação do Windows, eu tenho que deixar o CD marcado. Então esse é o boot, pessoal, esse é o principal na hora de fazer a instalação. Lembrando que essa regra também funciona para o notebook, mas muitos notebooks estão vindo com uma BIOS, um boot meio que travado, obrigando ele a entrar direto para o HD, para usar o sistema original. E aí o que vocês fazem? Vocês entram lá no YouTube, tem um pessoal que explica como você modificar o boot para ele dar o primeiro boot no DVD-ROM, aí vocês modificam, tem algumas opções lá, aí ele abre a opção para você selecionar o CD-ROM ou o HD no caso, tá? Mas a regra sempre é a mesma. Depois a gente tem algumas opções aqui, olha, frequência da memória, eu coloco alto, mas algumas placas-mães de performance alta, como game, você tem que selecionar. Aqui tem, olha, o alto, ele mesmo vai ler minha memória, que a minha memória é de 1333, tá? ESC para sair. Aqui, periféricos integrados. Aqui eu tenho um onboard IDE controller, que seria o flat largo. Depois eu tenho o controlador SATA. Eu tenho um controlador de áudio. Se a placa minha de áudio queimou, eu estou usando uma offboard, eu tenho que vir aqui, Enter, e desabilitar ela, tá? Não é o caso. Onboard LAN, função é a minha placa de rede onboard, tá? Se eu desabilitar, ela para de funcionar. Tudo que eu desabilitar vai parar de funcionar, tá bom? O boot, isso daqui é outro sistema de dar boot pela rede, tá bom? Que eu não vou explicar porque é algo mais diferente, tá? Serial porta paralela, USB função está habilitado. Disso daqui vocês deixam como tiver, tá? Eu não encontrei a placa de vídeo, porque nessa placa-mãe, quando você espeta a placa de vídeo nela, ela desabilita a placa de vídeo on-board. É automático, mas algumas placas-mães, se você for colocar uma placa de vídeo off-board, tem que desabilitar ela aqui, senão ela não funciona, tá? Aperta o ESC. Aqui é o gerenciador de força, né? Que é o Power Manager Setup. Não costumo mexer nela também, tá? PCI, olha só, não costumo mexer também, tá? PC Health Status é a saúde da placa-mãe ou do computador. Se eu entrar, ele mede a temperatura que está a CPU, o processador, ele está com 47 graus ou 47 graus centígrados ou 116 Fahrenheit. Depois, CPU Fan Speed, ele está a 831, tá normal, não está muito barulhento,
Tá, olha, ele subiu agora, porque ele está aquecendo. Então sempre que aquece aqui, pessoal, ele aumenta o RPM do processador também, tá? O VCore, que é a voltagem do processador, isso aqui não tem muita diferença, tá? Eu poderia aqui, olha, Smart Fan Function, ele está como, deixa eu ver aqui, CPU Smart Fan controla o fan, é o fan cooler, é o cooler, a ventoinha do processador que refrigera ele. Está habilitado, Smart Fan Mode, eu poderia, olha, tá normal, poderia colocar quieto, silencioso, ele diminui a rotação, tá? Eu vou até colocar aqui silencioso, que eu nem sabia que estava normal. Deixa eu ver. Olha só, ele está falando Smart Fan, Power, valor, aqui está falando 20 graus, 68 graus. Ele está falando que ele vai aumentar a temperatura, quando você chegar em 68 graus, ele vai disparar a velocidade dele para refrigerar. Eu vou colocar no 68, ele fica menos ainda, ele demora mais. O meu cooler com dissipador ele é muito grande, pessoal, então não tem problema, tá? CPU Fan, limite de temperatura 80 graus, isso quer dizer que provavelmente se ele chegar a 80 graus, o seu processador ele vai desativar, ele vai reiniciar, ou ele pode até desligar a fonte por segurança para não estourar o processador no caso. Lembrando que eu estou usando um Intel, que ele sempre teve esse recurso aqui, tá? Aperto o ESC para sair. Depois tem frequência e voltagem, a gente não vai usar. Load the full setting, lembra que eu falei no comecinho, né? O load the full set é o seguinte, se você apertar aqui, ele vai carregar as definições padrões de fábrica para essa configuração. Por quê? De repente você entrou na BIOS, você mexeu alguma coisa, ou o cliente mexeu, você está na dúvida, você dá um enter aqui, pede para ele carregar, ele reseta e volta como estava. As configurações de fábrica, a data e a hora não muda, mas as configurações de inicialização, isso e aquilo, ela vai voltar ao normal. Às vezes é necessário fazer isso. Você pode colocar uma senha de supervisor, não recomendo fazer isso em computador cliente, tá? User password, é a senha, do mesmo jeito. E aí a gente, depois de fazer toda a configuração, pessoal, a gente tem a opção salvar e sair do setup, ou só sair. Se eu só sair, as configurações que eu fiz, elas vão se perder e vai continuar original como estava antes. Ou eu aperto para ele salvar, que é save, e exit, ou seja, sair. Então salvar e sair do setup. O mesmo, a gente depois pega a prática aí, vocês vão pegar bastante prática, sempre é F10. Deixa eu ver, olha aqui, ó. Apertou F10, ele já salva e sai. Por exemplo assim, olha. Opa. Eu poderia estar numa opção aqui, e se eu apertar F10, ele já salvar e sair do setup, ok, entendeu? Aí eu aperto ok e ele sai, reinicia o setup, e é essa a configuração para a gente inicializar a placa-mãe, pessoal, para que ela faça o boot no DVD-ROM. Outra dica, na inicialização eu tenho um botão chamado pause no teclado, tá? Vou mexer a câmera aí. Olha só. Eu tenho uma tecla chamada pause, que quando inicializa a tela, a BIOS ali, tá? Aliás, quando ele está no POSIT, ou seja, está ligando o computador, se eu apertar pause, ele vai paralisar a tela aqui, tá? Para mim ver informações. Do mesmo jeito, se eu vier aqui, muitas vezes a BIOS, né, a CMOS, esse programa que está nela, ela não abre as opções de você ver quanto tem de memória aqui, olha, bem na tela de POSIT. Quanto tem de memória, HD, qual é o processador. O que vocês fazem? Vocês podem pular e interromper esse processo que ela não mostra apertando o Tab. Apertou o Tab e ela vai acontecer isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Meu Windows 10 aqui instalado. Pera aí, eu vou reiniciar aqui, tá? Pronto, reiniciei. E vou apertar a tecla Tab. Vou ficar apertando o Tab aqui. Vocês vão ver, olha, entrou e eu aperto o pause. Não deu nem tempo. Pera aí, eu vou resetar de novo. É que é rapidinho mesmo, tá bom, pessoal? Vocês viram que agora ele listou. Eu vou apertar o Tab e a hora que eu ver eu aperto o pause. Ó, apertei pause. Tá vendo? Olha lá, agora parou. Agora vocês podem ver, porque todas as placas-mães novas agora, ela tem um sistema de não mostrar isso. Passar direto. E às vezes você precisa ver aí a configuração. Por exemplo, olha só. Eu tenho uma CPU Intel Core 2 Quad, que é o modelo Q... 6600, 2.4 GHz, tá? Tenho duas memórias em Dual Channel, que ela ativou o modo, ou seja, ela fica mais rápido, a frequência dela, e eu tenho 8 GB, que dá 8.000 e pouquinhos megas ali, tá bom? Aqui tá falando AMI BIOS, tá vendo? Olha só, ela inicializou os trabalhos dela em 2006, American Megatrends Inc.,
Aqui provavelmente é a versão da minha BIOS instalada 10, deixa eu ver, dia 20 do mês 10 de 2011, tá? Onde eu posso atualizar a BIOS. Sempre é bom atualizar a BIOS e toma muito cuidado. Atualizou a BIOS errada, com versão errada, matou a BIOS, tá bom? Aí só um profissional que tem gravador de BIOS de hardware para ele fazer a gravação de novo, tá? Se eu apertar agora o ESC no teclado, tá bom? Se eu apertar o ESC, ele vai continuar o post-it, que é isso que eu falei para vocês. O post-it é isso, olha. Ele faz essa checagem na hora que você ligou o computador. É a BIOS que está fazendo isso, checando todos os hardware que tem integrado ali na placa, tá? E aí se eu apertar o ESC aqui, rapidamente vou tentar apertar pause, ele vai carregar mais um pouco de informação. Então vamos lá, se eu consigo, tá? Não carregou, não tem mais informação. Olha lá, opa, passou. Mas deu para vocês verem, né? Deu para vocês verem que ele carrega mais, só que é muito rápido. Eu tenho uma placa de vídeo off-board, né? Tô com bastante memória, um processador rápido, ele carrega muito rápido aí. Então, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha aí, se inscreva no canal e curta a nossa página no Face, www.facebook.com/rinkmania10. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês e até os próximos vídeos.